Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Clima agradável, tá favorável, né? E é tão bom quando a gente, o clima tá agradável, você nem imagina quanto a gente fica alegre também, porque o calor é castigador. Amados, hoje nós vamos tratar de um assunto chamado autoridade espiritual. Aliás, tem um livro muito famoso do pastor Watchman que fala sobre a autoridade espiritual. Mas a autoridade espiritual, que nós vamos falar um pouquinho hoje, é um pouco diferente da autoridade espiritual da qual ele trata. Nós vamos tratar aqui de um outro assunto dentro do tema autoridade espiritual. E o versículo está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, onde o Senhor vai chamar os seus discípulos e vai dizer: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, tem nos encontrado, Senhor. Por isso nós te damos graças, nós te rendemos graças e somos gratos todos os dias, porque o Senhor nos atua. E tem misericórdia de nós, meu Pai. Continua tendo misericórdia de nós. Fala conosco. Fala com cada um de nós, meu Pai, que estamos prontos para ouvir. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele vai passar essa palavra antes de subir aos céus. A Bíblia diz que ele passa essa palavra para os seus discípulos, não somente mais os 12, mas todos aqueles que estavam ali. Isso, olha, é dado a autoridade no céu e na terra. Agora é com vocês. E o que eu tinha para passar para vocês, eu passei. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês desamparados. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim do tempo. Digo para que os discípulos pudessem se lembrar de que eles não estavam sozinhos. Tem pessoas que eles acham que estão sozinhos no mundo. Tem pessoas que imaginam uma solidão espiritual. E a gente vai lembrar de um personagem, uma personagem bíblica, lá no Antigo Testamento, que o Senhor vai chamar ele e vai dizer: olha, você tem um jardim e você vai cultivar esse jardim. Você vai tratar dele com carinho. Você vai usufruir de tudo que existe aqui, menos daquela árvore. E vai passar para ele ali alguns comandos. E a Bíblia diz que todos os animais, todos, ele colocou nome naqueles animais. Quem sabe ele entra ali numa tristeza, quem sabe ele fica pensativo, quem sabe ele se encontra só, ele pensa: eu estou só. E a Bíblia diz que Deus vai fazer uma auxiliadora para ele.
E Deus poderia, numa conversa, num cenário, chamar ele e dizer: Adão, vem cá, tu não está só. Não fica triste porque tu não encontrou um semelhante a ti. Eu estou contigo aí, eu passei no jardim, tu ouve os meus passos, a gente troca ideias, conversa. Tu não está só. Mas Adão se sentiu só. Adão se sentiu só. E a gente imagina que hoje, quantas pessoas, eles não estão na igreja, mas eles se sentem só. Eles se sentem únicos, só. Desamparados, pensando de uma maneira mais genérica, desamparados. O cara vai dormir ali, ele coloca a cabeça no travesseiro e ele pensa: estou só, desamparado. Na realidade, eu estou só. Existe toda aquela euforia, alegria e tudo mais. Chegou o momento que eu estou só. E quem sabe foi esse o pensamento de Adão quando ele deu nome àqueles animais. E a alegria só veio quando o Senhor disse: vamos fazer uma pessoa igual a ele, um outro ser humano igual a ele, que possa me completar. E veio uma mulher. E aí ele olhou, se alegrou, porque ele viu um semelhante. Ele disse: agora sim, essa é, vou dar o nome dela de mulher. Ele até deu o nome também, Eva, porque é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Adão, naquele momento, ele se alegrou. Eu imagino que Deus ficou ali pensando: vou ter muito trabalho com essa turma. Vou ter muito trabalho, porque vou ter que ensinar essa turma aí muita coisa. E muitos anos, algumas centenas de anos pela frente, um camarada chamado Moisés, ele vai passar por uma sarça. Ele vai observar uma sarça, ou seja, uma árvore. Vai passar por uma goiabeira, digamos lá, cheia de goiaba, pegando fogo. Sarça era uma árvore, mais ou menos como uma goiabeira, vamos dizer assim. Pegando fogo, mas a goiabeira não se consumia, não se acabava, e o fogo continuava. Então Moisés parou ali e ficou admirado. E Moisés vai ter o primeiro encontro dele com o Senhor. O Senhor vai ter ali um papo com Moisés e vai dizer para ele: Moisés, vem mais para cá, tira o sapato dos teus pés para a gente bater um papo. O solo aqui vai se transformar, vai ficar sagrado. Ele não vai permanecer sagrado, mas ele vai, nesse momento da nossa conversa, vai ficar sagrado. E ele disse: vai lá no Egito e fala para o faraó liberar o meu povo, que está lá sofrendo 440 anos. Moisés deve ter parado ali, coçou um pouco a cabeça e disse: Senhor, de lá eu já vim. Eu não vou não. Então o Senhor vai dizer para Moisés: o que tu tem na tua mão? Ele disse: aqui é um cajado. Eu estou trabalhando aí com o meu sogro e as coisas estão até indo bem. E eu sou sozinho, sem um monte de mulher aí. A mulherada toda aí ajudando, mas aqui eu sou só.
E o Senhor diz: Moisés, joga esse cajado no chão. E ele jogou, se transformou numa víbora. Quem sabe Moisés pulou, deu um salto para trás. O Senhor disse: agora pega pelo rabo dela. Normalmente, os maiores adestradores de animais, os próprios médicos, o povo do Ibama lá, os técnicos, eles pegam a víbora pela cabeça. É o lugar mais seguro. O Senhor disse: pega ela pelo rabo, Moisés. Só para complicar ali a vida de Moisés. E Moisés pegou e não aconteceu nada, mas se outro for pegar, o estrago é grande. Moisés disse: foi muito boa essa aí, Senhor, mas eu não vou não. Não vou não. Ele disse: bota a tua mão no peito. Moisés botou, a mão ficou leprosa. Moisés talvez tenha sentido um impacto muito grande. Então, se tivesse uma galera toda ali próximo, que agora ele vai, Senhor. O Senhor disse: agora, Moisés, tira a tua mão novamente. Ele tirou, a mão estava curada. Moisés disse: Senhor, mas mesmo assim não dá. O faraó lá é o homem mais poderoso que tem aqui na terra. Se fosse qualquer um de nós no lugar de Deus, ele tinha dado um mais fraco em Moisés. Rapaz, mas que cara teimoso. Estou dizendo para ele que ele pode ir, que eu sou com ele. E o Senhor diz: eu sou contigo, Moisés, vai lá. Moisés, nada. Então o Senhor disse: Moisés vai alegar para Deus: Senhor, mas eu sou bem devagar para falar, eu repito muito, eu falo para me falar uma coisa difícil, língua pesada, Senhor. E o Senhor disse: vai até o faraó, e o teu irmão Arão vai se encontrar contigo. Aí Moisés se alegrou. Por que ele se alegrou? Porque ele viu um outro igual a ele, o semelhante dele. Igual lá o caso de Adão. Moisés viu o semelhante. Disse: agora eu vou. Dois homens não iriam derrubar o faraó jamais, se não fosse pelo poder de Deus. Então Moisés resolveu ir até faraó, porque o Senhor apresentou ele o irmão dele. Para a gente não se alongar muito, vou falar de um terceiro caso, que foi o caso de Elias. Elias fez chover fogo do céu. Elias fez chover fogo do céu. Quase bate Moisés, que fez o mar vermelho se abrir. Mas Elias fez chover fogo do céu. Mas quando Jezabel disse: vou arrancar a cabeça de Elias, Elias vazou para dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que o Senhor foi até a caverna. E ele teve uma conversa com Elias. Ele pergunta para Elias por que Elias tinha se refugiado ali. E olha que Elias tinha caminhado 40 dias e 40 noites para chegar até aquela caverna. Um único pão. Fala isso hoje com um camarada, caminhar pelo menos 1 quilômetro, ver se ele querer, se ele vai. Então Elias, ele vai reclamar para Deus. E Deus vai dizer: o que tu está fazendo ainda nessa caverna? Ele disse: Jezabel quer arrancar minha cabeça, matou todos os teus profetas e só sobrou a mim, Senhor. O Senhor poderia dizer para ele uma porção de coisas, as verdades para Elias, mas não quis entrar no mérito. Poderia dizer: Elias, e eu aqui não conta na conversa? Eu não estou contigo? Mas o Senhor disse: Elias, existe aí uma quantidade muito grande de homens que não se dobraram
a Baal, nem a Jezabel. Mas volta lá, já queria dormir de novo. Volta lá e chama um cidadão chamado Eliseu, filho de Safate. Aí disse: agora eu vou. Porque ele se identificou com outro ser humano, queridos. Elias, ele teve uma sinapse, ou seja, o cérebro dele começou a conversar. Disse: vai que é um igual a ti, e vocês dois vai dar certo. E o Senhor disse: unge Eliseu. Então Elias partiu para a missão que o Senhor designou para ele. E não foi à toa, queridos, que lá em Marcos, agora vamos lá para Marcos, vamos dar um salto na viagem. Marcos capítulo 6, versículo 7, quando o Senhor chama os discípulos dele, uma mesa, e vai bater um papo com aqueles discípulos. E ele diz: olha, vocês vão de 2 em 2 e vão anunciar o Evangelho. E eu vou dar para vocês autoridade para que vocês possam expulsar os demônios, curar enfermos, para que vocês possam anunciar esse Evangelho. O Senhor chama 12 homens, chama 70, depois 140 e por aí vai, e o número foi aumentando. E aqueles homens, eles foram encarregados de anunciar o Evangelho, tiveram autoridade, queridos. Mas o Senhor Jesus mandou eles partirem, que em bloco, a galera aí, não, de 2 em 2. 2 é um número onde há produtividade, queridos. Se você estiver trabalhando no local, tiver 2 camaradas ali batalhando, a coisa vai. Se você botar um terceiro, parece que o negócio não se minha, não. O cara vai contar piada, vai atrapalhar o trabalho e a coisa não caminha. Então o Senhor chamou, mas mandou, enviou ele de 2 em 2. Porque um enxergava no outro também um potencial. Eles não estão aqui, sou eu e um outro semelhante a mim. E o Senhor disse: olha, eu vou estar com vocês no negócio. Vão, anunciem, entrem nas vilas e anunciem que o reino de Deus está aqui, chegou. E agora? E eles saíram e foram anunciar esse. Muitos depois voltaram com o Senhor. Voltaram e perguntaram para ele: Senhor, nós anunciamos ali, tivemos com a autoridade que o Senhor nos deu. Mas teve alguns demônios que eles não se submeteram a nós. Então o Senhor vai falar para eles: olha, existem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Anota aí, o caboclo talvez estava lá já afiado. Dá o celular aqui, deixa eu anotar aqui, só sai com jejum e oração. Então Jesus treinou aqueles homens ali por algum tempo para que eles pudessem entender o que é receber a autoridade do homem mais humilde do mundo, que se desfez de tudo, pendurou lá no cabide toda a sua glória, a sua majestade, e veio viver conosco aqui como um homem comum, como um homem normal. Ensinou isso pra gente: olha, a coisa é na base da humildade.
da simplicidade. Não é pela força, não, é da base da humildade. E vocês vão ali se santificar. Se você tiver 2 túnicas, deixa uma e leva só uma. Não vão levar 2 bolsas que não vai precisar disso. Ou seja, um aviso para a galera. Se começamos a levar aquele monte de coisa, tem uns caras que andam aí na rua, não sei se vocês já viram, com uma mochila grande nas costas, uma mochilona enorme, pedindo carona e tal, os famosos ricos, né? Não precisa levar uma bolsa não, grande desse jeito. Não precisa levar o porta-cédula onde bota o dinheiro. Nada disso. Entrem nas aldeias, entrem de casa em casa. Aquele que receber vocês, abençoe essa casa. E quem não receber, vocês também façam o efeito. Essas foram as ordens do Senhor. Mas a base toda era na autoridade que o Senhor tinha dado para eles. Por que Deus? Por que a escala é dessa forma? O Senhor, Deus, concede a autoridade para o Senhor Jesus e Ele vai passar aquela autoridade para aqueles homens ali. Vocês agora vão ser minhas testemunhas, vão anunciar esse evangelho, vão falar. E a chave agora mudou, não é mais pela força, agora é pela graça. Tem mais força, não vai necessitar mais de apedrejamento, chicote, não funciona mais assim. Porque lá no Velho Testamento, queridos, a alma que pecar, essa morrerá. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a alma que pecar, Jesus vai dizer: misericórdia quero, e não sacrifício. Não sacrifício. Não há necessidade mais. Ele quer misericórdia. Então Jesus manda aqueles homens ali, os homens vão e fazem conforme ele determina. Ele diz: olha, é dessa maneira. Se vocês não fizerem desse jeito, a coisa não vai funcionar para você. Para você não vai funcionar. Faça desse jeitinho aqui que você vai se dar bem e você vai ver os frutos disso. Agora há pouco a nossa Mara estava falando sobre os abusos que hoje nós encontramos em muitas denominações, e é um fato. E a gente muitas vezes se abstém de falar do assunto porque talvez ele possa ser mal interpretado, mas as pessoas têm que entender que realmente esses abusos, eles são cometidos mesmo. Exploração de muitos irmãos em nome de Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. São muitos pseudos pastores, apóstolos, que passam esse tipo que praticam esse tipo de abuso. Pseudo bispos, pastores, apóstolos, né? Porque não são pastores, não são apóstolos, mas são pseudos apóstolos. E a gente tem que começar a abrir a nossa cabeça e pedir muita misericórdia de Deus. Senhor, me livra desse homem sanguinário, me livra aí dessa corva, desse covil de ladrões. Me livra, Senhor, me deixa bem longe desse negócio. E é por isso que você encontra muitas pessoas aí frustradas. Cara, eu não quero nem saber de igreja. Eu não gosto de igreja.
Por isso nós temos aquele slogan, uma igreja para quem não gosta de igreja e para quem não gosta. Porque nós sabemos disso há muitos anos. E tem muita gente frustrada porque foram submetidas a abusos, né? Em muitas denominações, pseudo-igreja, onde o ser humano ele é explorado, o cara arranca até o tutano, ele passa pela carne, arranca o osso, vai até o tutano, tira tudo. E, na verdade, a autoridade não foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. Ao contrário, ele disse: aquele que quer ser o maior, esse vai ter que aprender a servir. É assim que funciona, queridos. A matemática é essa daí. O ser humano foi feito para se relacionar com outro ser humano. Não foi feito para viver distante, isolado. Ovelha isolada, ela vira petisco do lobo, queridos. Então, o ser humano ele não foi feito para viver isolado, ele foi feito para se relacionar. Isso não é uma opinião, isso é uma condição humana, sine qua non. Ele precisa se relacionar com outras pessoas, porque foi ordenança do Senhor. O Senhor não disse: olha, tu fica ali quieto na tua casa, fecha a tua porta e deixa o mundo para lá, tu não te envolve, deixa o irmão. Não, ele não falou isso. Ele disse: olha, tu tem que ter misericórdia do teu irmão que está lá na peia. Se ele estiver passando alguma dificuldade, vai lá e ajuda ele. Dá uma força para ele, bate um papo com ele, conversa com ele. Quantas e quantas mil pessoas não vão hoje dormir sozinhas pensando que vão puxar uma corda ou pular de um prédio? Porque não tem com quem conversar. Suicídio é uma das maiores causas de morte no mundo. Não é só aqui no Brasil não, porque a coisa está... Não, é no mundo, querido. Suicídio não depende de dinheiro. Suicídio não depende de você estar triste ou alegre. O Japão é um dos campeões, um país milionário, bilionário, mas é um dos campeões de suicídio. Porque o cara se fecha, ele não quer se relacionar. Ele vai se isolando de tal maneira que depois ele perdeu a conexão com o mundo, com as pessoas. E isso não vem de Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros. E melhor ainda, hein, queridos, para anunciar o Evangelho do Senhor. Cara, mas é tão difícil tal, mas isso é ordenança do Senhor. Nós não fomos criados para vivermos isolados, mas para nos relacionarmos uns com os outros. E cada dia mais ter aquela aparência do Senhor. Você começa a imaginar como é que seria Jesus no seu aspecto moral, não físico. Não adianta o cara botar uma barba grande, cabelo grande. Aliás, Jesus nem era desse jeito, mas tem muita gente que ainda pensa tudo. E na verdade não é o exterior, mas é o interior. Como é que seria Jesus interiormente? Era um camarada que ele andava no meio do povo, ele conversava com o povo, ele orava, ele lia as escrituras, ele anunciava o nome do pai dele. E não foram poucas vezes que ele disse: eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai, não foi a minha vontade. Quando ele ia tomar uma decisão, ele orava, e ele orava bastante. Foi um exemplo para todos os discípulos. Por isso o ministério de Jesus deu certo. E eu costumo dizer que nós, isso aqui, o resultado somos nós. Então o homem não foi feito para viver isolado. E o Senhor foi misericordioso conosco. Ele disse: olha, eu vou dar para vocês
autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Se vocês tomarem algum tipo de veneno, não vos fará mal nenhum. Vocês vão se relacionar com pessoas, entrar pela aldeia de samaritanos, de judeus, e passou todas as coordenadas para essas pessoas. Isso é cristianismo, querido. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E tem uma porção de coisas que a gente faz hoje, que Jesus disse que nunca pensou, nem passou pela cabeça dele em mandar a gente fazer. E a galera faz. Não, mas isso aqui, França, é de Deus. Deus, eu acho que eu estou aqui nesse propósito, sei lá, porque isso é de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus nos chamou para algo muito maior. Deus nos chamou para algo maravilhoso. Deus nos chamou para tirar nossas cargas, as nossas preocupações, nossas dores. Não nos chamou para uma série de coisas que nós fazemos hoje. Nós dizemos, não, mas eu sou o cara, eu estou nesse propósito, eu vou conseguir. Não nos chamou para esse mundo coaching. O mundo que tudo é lindo, que tudo é amor, tudo é paz. Não, eles vai ter luta, cara. E vai ser grande. Mas vocês precisam perseverar. Perseverança. Vocês precisam perseverar. Nem todos os dias vai ser um dia feliz, um dia alegre para vocês. Mas tem dias que vocês vão estar borocochô. Vai ser aquele dia mau, vai chegar, mas vocês precisam ter força, porque eu vou estar ali com vocês. Eu vou estar ali com vocês porque eu venci o mundo. E se vocês verdadeiramente são meus discípulos, eu vou estar ali com vocês, dando força, sustentando vocês, carregando nas costas. Então, se um dia o cara se encontra se ele está borocochô, triste, chegou aquele dia ruim para ele, não se espanta que isso é natural. Não, pensa, não chegou esse dia e tal, mas eu estou meio borocochô. É porque você está em pecado, querido. E a gente vai falar disso daqui uns dias para frente, nós vamos falar muito sobre esse assunto. A igreja de Jesus, ela não deixa de crescer porque o cara não tem muita sabedoria, porque ele não é letrado, porque ele está sem dinheiro. Não. Ela deixa de crescer quando existe pecado. Aí ela deixa de crescer. Aí o cara fica borocochô. Ele fica por ali meio desconfiado. Lembra de quando o Senhor desce ao jardim e ele diz, Adão! E o Adão lá, tipo o nosso Rambo lá, o bicho, fica ali desconfiado, embaixo do carro, olhando por debaixo. A gente tem um bicho que quando ele sai na rua, a gente vai buscar ele, bota ele para dentro de casa e deixa ele lá na coleira, ele fica ali invocado, com medo. E a gente chama depois ele, algumas horas, Rambo, ele fica embaixo ali do carro meio desconfiado, porque ele sabe que ele fez algo errado. Então a igreja, queridos, ela não deixa de crescer por conta de perseguição. Ah, pastor, estou sendo perseguido, acho que é por isso que a coisa não está caminhando. Não, aí é o momento em que a igreja cresce mais, é quando ela é perseguida. A igreja perseguida cresce. Mas quando o pecado ele assola o coração do homem, toda a igreja ela sente.
Porque nós somos um corpo. E um corpo, quando você pega uma topada no dedo, todo o corpo sente. Não sei se você já ouviu aquele papo do cara dizer, poxa, eu fui da igreja, mas parece que eu não senti ali um negócio, parece que não estava legal. Ele não está mesmo, ele precisa rever a vida dele. Porque o problema está nele. Não é na parede da igreja, da galera que está, não, é nele. E quando ele procura vomitar aquilo ali, aí as coisas começam a fluir, queridos. Mas enquanto não vomita, enquanto ele fica ali guardando, não vai caminhar, vai dar mais problema para a vida dele. Igreja perseguida cresce, mas quando existe pecado, ela tende a decair e não crescer, não frutificar, não dar frutos. Tem cara que está anos no Evangelho. Você pergunta dele, escuta, quantas almas já trouxe para o Senhor? Nenhuma dele. É necessário que haja uma mudança ali, uma revisão nos conceitos de Evangelho na vida dessa pessoa. Tem pessoas que até são alegres, brincam, são divertidas, mas tem algo errado que precisa ser revisitado, que precisa ser revisado, chamado conceito, para que haja libertação daquilo ali. Então, queridos, a autoridade, ela é dada para quem realmente começa a desaparecer e deixar que o Senhor apareça na vida dele. Quando alguém olhar para você e dizer, olha, por mais que essa pessoa seja diferente, eu sei lá, ele usa qualquer coisa, seja feio, bonito, fale alto, fale baixo, seja desarrumado, desorganizado, mas essa pessoa ela é especial, ela tem algo que me chama muita atenção. Essa pessoa ela é diferente. Não é porque o cabelo dela está todo ensarainhado, não é porque ele é feio, não, ele é diferente. Existe algo diferente na vida dessa pessoa. É porque ele recebeu do Senhor a autoridade, queridos. E a Bíblia diz que Deus não julga o homem pela sua aparência. Glória a Deus, não estaria muita gente aqui lascada. Não julga o homem pela sua aparência exterior, claro, mas pela sua aparência interior funciona. Ser igual a Jesus, deixar que Jesus cresça na vida dele e que ele diminua, que ele comece a sair de cena e que ele se torne como Jesus. E quando alguém olhar, vai dizer, esse cara aí é um discípulo de Jesus, porque eu vejo alguma coisa diferente nele. E eu não estou falando daquele camarada que se mascara de crente, não, porque tem uma galera que se mascara de crente, bota roupa de crente, anda igual um crente, anda com uma Bíblia bem grande, grossa, e ele se parece como crente, mas aí quando ele passa numa rua, alguém identifica ele, isso aí é um crente safado, ele deve. Esse aí é um crente pilantra que faz isso, faz aquilo, e aí ele passa vergonha. Eu estou falando daquele crente que por mais que ele não se pareça com um crente, mas alguém vai olhar e vai dizer, esse homem, essa mulher é uma mulher de Deus. Eu sinto algo diferente, eu sinto um perfume diferente na vida dela. Eu sinto a autoridade de Jesus na vida dela. Aleluia. Foi para isso, queridos, que o Senhor nos chamou.
que o Senhor comissionou aqueles 70 homens e encaminhou eles para ganhar almas, para anunciar o Evangelho de salvação, que não mudou, é o mesmo de 2000 anos atrás, o mesmo Evangelho, não mudou. Ele nos comissionou e disse: olha, eu estou contigo, vai que eu sou contigo. Disse isso para Moisés, disse isso para Elias, e disse isso e fez com Adão lá no jardim. Tu não está só, cara. Eu sou contigo, te dei autoridade sobre essa área. Não precisa esfriar a fé, não precisa desacreditar, porque eu sou contigo. E Jesus vai fechar essa fala quando ele diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Batize e ensine essas pessoas a guardar aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz, alegria, amor, sucesso, autoridade, para que cada dia mais nós possamos caminhar na misericórdia do Senhor. Deus faça com que nós entendamos essa palavra e que ela desça 30 centímetros até o nosso coração. Amém.